A mansão dos Mendonça resplandecia sob o sol da manhã de São Paulo. Luísa Cavalcanti ajustou o colarinho de sua blusa simples e respirou fundo antes de apertar a campainha. O jardim impecável e a fonte de mármore na entrada apenas intensificavam seu nervosismo. Ela precisava desse emprego. Seja você mesma, murmurou repetindo o conselho de sua mãe. Aos 28 anos, Luísa nunca imaginou que estaria ali, prestes a se tornar babá em uma das mansões mais luxuosas do Morumbi. Uma empregada uniformizada abriu a porta com um sorriso cordial. Bom dia, você deve ser a senhorita Cavalcanti. Entre, por favor. O senhor Mendonça a aguarda no escritório. Luísa seguiu a mulher pelo hall de entrada de piso de mármore, observando os quadros de arte contemporânea nas paredes. A decoração era elegante, mas fria, sem aquele toque de lar que ela tanto valorizava. Pode entrar, disse a empregada, apontando para uma porta de madeira escura. Luísa bateu levemente e entrou. O homem estava de costas, observando o jardim através da janela panorâmica. Alto, de ombros largos em um terno impecavelmente cortado. Bom dia, sou Luísa Cavalcanti. Vim para a entrevista para o cargo de... As palavras morreram em sua boca quando ele se virou. 10 anos haviam se passado, mas ela reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Os mesmos olhos castanhos intensos, agora emoldurados por pequenas linhas de expressão, o maxilar mais definido, mas inconfundivelmente Rafael. O copo de água que ele segurava escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão. Luísa, o som de seu nome naquela voz trouxe de volta uma enxurrada de memórias. Tardes no Parque Ibirapuera, promessas sussurradas sob as estrelas, o sabor do primeiro beijo no terraço da casa de seus pais. Rafael, ela conseguiu dizer, lutando para manter a compostura. Eu não sabia. Não imaginei que fosse você. Rafael parecia igualmente atordoado. Todos esses anos... Como você está? Bem, respondeu automaticamente, uma mentira educada que escondia anos de luta e decepções. Estou bem. Um silêncio desconfortável pairou entre eles, carregado de perguntas não feitas e palavras não ditas. Você está aqui para ser a babá de Miguel? Ele finalmente perguntou, recompondo-se. Sim, eu não sabia que seria seu filho. Ela hesitou. Se isso for um problema, posso ir embora. Não, Rafael respondeu rapidamente. Não é um problema. Suas referências são excelentes e Miguel precisa de alguém. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e um menino de aproximadamente 5 anos entrou correndo. Tinha os mesmos olhos do pai, mas o sorriso era diferente, mais aberto, mais livre. Papai, a Dolores disse que a nova babá chegou. O menino parou, estudando Luísa com curiosidade infantil. É você? Você vai brincar comigo? Luísa se agachou para ficar na altura dos olhos dele. Olá, Miguel. Meu nome é Luísa. E sim, se seu pai concordar, vou brincar muito com você. Miguel sorriu, revelando um dente da frente faltando. Eu gosto dela, papai. Rafael observava a cena com uma expressão indecifrável. Miguel, por que não vai pedir para Dolores preparar um lanche enquanto converso com a senhorita Cavalcanti? Quando a porta se fechou atrás do menino, Rafael indicou uma cadeira para Luísa. Você sumiu, ele disse simplesmente. Depois que fui para Londres. Luísa sentiu o coração acelerar. Como explicar o que aconteceu sem revelar tudo? Você partiu para sua nova vida. Eu segui com a minha, respondeu, lutando para manter a voz firme. Rafael a estudou por um longo momento. O passado é passado. O que importa agora é Miguel. Ele perdeu a mãe há 8 meses. Está sendo... difícil. A menção da esposa falecida enviou uma pontada de algo que Luísa não quis reconhecer como ciúme. Sinto muito pela sua perda. O emprego é seu se ainda o quiser, disse Rafael, voltando ao tom profissional. Salário conforme discutido por telefone, folgas aos domingos e segundas. Luísa precisava desse dinheiro. Sua mãe ainda tinha consultas médicas caras, e o aluguel do pequeno apartamento no Tatuapé não se pagava sozinho. Eu aceito, respondeu, ignorando o aviso interno que gritava que essa era uma péssima ideia. Rafael estendeu a mão. Quando Luísa a apertou, sentiu a mesma corrente elétrica de anos atrás. Bem-vinda à família Mendonça, Luísa. O que ele não sabia é que ela já havia feito parte dela muito mais do que ele jamais poderia imaginar.
3 semanas haviam se passado desde que Luísa começara a trabalhar na mansão dos Mendonça. Adaptar-se à rotina de Miguel foi fácil. O menino era curioso e afetuoso, apesar da tristeza que às vezes nublava seus olhinhos. Era lidar com Rafael que desafiava sua sanidade. Eles mantinham uma distância cuidadosamente profissional. Rafael saía cedo para o escritório no centro financeiro de São Paulo e geralmente voltava tarde, quando Miguel já estava dormindo. Nos finais de semana, ele compensava o tempo perdido com o filho, e Luísa mantinha-se discretamente afastada. Naquela noite de sexta-feira, porém, a tempestade tropical que castigava a cidade havia derrubado algumas árvores, bloqueando as principais vias. Rafael chegou mais cedo, encharcado e visivelmente cansado. Papai! Miguel correu até ele, interrompendo a sessão de leitura com Luísa. Ei, campeão! Rafael sorriu, abraçando o filho mesmo com as roupas molhadas. Seus olhos encontraram os de Luísa por sobre a cabeça do menino. A tempestade está piorando. Achei melhor voltar enquanto ainda era possível. Luísa fechou o livro de histórias. Vou preparar um chocolate quente para o senhor. Luísa, por favor. Quando estamos só nós três, pode me chamar de Rafael. Ela assentiu, dirigindo-se à cozinha. Enquanto preparava a bebida, podia ouvir as risadas de pai e filho na sala. O som trouxe uma dor familiar, a dor do que poderia ter sido. Quando retornou com as xícaras, encontrou Miguel mostrando seu novo desenho. Olha, papai, somos nós três. Eu, você e a tia Luísa. No papel colorido, 3 figuras de palito sorriam de mãos dadas. A figura feminina tinha um coração vermelho desenhado no peito. Está lindo, Miguel, disse Rafael, trocando um olhar rápido com Luísa. Após o chocolate quente e mais uma história, Miguel finalmente adormeceu. Luísa arrumava os brinquedos espalhados quando sentiu a presença de Rafael à porta do quarto. Ele realmente gosta de você, comentou ele, observando o filho adormecido. Eu também gosto dele. É um menino especial. Rafael indicou o corredor com um gesto. Podemos conversar? Na sala de estar, a chuva castigava as janelas. Rafael serviu-se de um dedo de uísque e ofereceu uma taça de vinho a Luísa, que aceitou hesitante. Como está sua mãe? Perguntou ele, surpreendendo-a. Você se lembra da minha mãe? Dona Cecília. Ela fazia aquele bolo de fubá que eu adorava. Ele sorriu com a lembrança. Ela ficava desconfiada de mim no começo. Dizia que menino rico não podia querer coisa boa com menina da periferia. Luísa sentiu o coração apertar. Ela está melhor. O tratamento para o câncer foi difícil, mas ela superou. Câncer, eu não sabia. Rafael parecia genuinamente preocupado. Foi quando? Logo depois que você foi embora. Luísa tomou um gole de vinho buscando coragem. Foi por isso que abandonei a faculdade. Precisei trabalhar para pagar o tratamento. O rosto de Rafael se contorceu em uma expressão de culpa. Luísa, eu sinto muito. Se eu soubesse... O quê? Teria voltado? Teria mandado dinheiro? Ela não conseguiu conter a amargura em sua voz. Você nem respondeu minhas cartas, Rafael. Ele franziu o senho. Que cartas? Luísa, eu nunca recebi carta alguma sua. Um trovão sacudiu as janelas, como um eco da confusão que Luísa sentia. Eu escrevi várias vezes, no início quase todos os dias. Rafael colocou o copo na mesa de centro com um baque surdo. Eu liguei para sua casa por meses. Sua mãe sempre dizia que você não queria falar comigo. Eventualmente, ela disse que você tinha seguido em frente, que estava com outra pessoa. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso não é verdade. Eu nunca... Sua voz falhou ao compreender. Sua mãe, tentando protegê-la da dor, havia mentido para ambos. Por que ela faria isso? Rafael perguntou, aproximando-se. Luísa não podia contar toda a verdade, não ainda. Ela achava que você ia me magoar, que era apenas uma diversão de verão para você antes de ir para a Inglaterra. Nunca foi uma diversão. A intensidade em seus olhos a fez desviar o olhar. Eu tinha planos para nós, Luísa. Ia voltar para buscá-la após terminar o mestrado. Um silêncio pesado caiu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva. E sua esposa? Luísa finalmente perguntou. Como vocês se conheceram? Rafael suspirou. Fernanda era filha de um sócio do meu pai. Nos conhecemos em um jantar de negócios quando voltei ao Brasil. Ela era gentil, inteligente. Nos casamos após 2 anos de namoro. Você a amava?
A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Rafael olhou para a aliança que ainda usava. À minha maneira, sim. Tínhamos um bom casamento, uma parceria. Mas, nunca foi como com você. As palavras pairaram entre eles, carregadas de possibilidades perdidas. O celular de Rafael tocou, quebrando o momento. Enquanto ele atendia, Luísa tentava processar tudo o que havia descoberto. Se sua mãe não tivesse interferido, se ela tivesse conseguido falar com ele quando descobriu a gravidez. Era do escritório, disse Rafael voltando. Tenho uma videoconferência amanhã cedo com investidores de Dubai. Luísa levantou-se, subitamente consciente de quão perigoso era este território. Está ficando tarde. Preciso ir. Nessa tempestade? Impossível. Rafael apontou para a janela, onde a chuva caía em cortinas densas. Fique no quarto de hóspedes. Não acho apropriado. É perfeitamente apropriado. Você trabalha aqui e há uma tempestade lá fora. Seu tom não admitia argumentos. Dolores deixou roupas limpas no quarto de hóspedes. Deve haver algo que sirva em você. Enquanto Rafael lhe mostrava o quarto, Luísa sentia o peso do segredo que carregava tornando-se insuportável. Em algum momento, a verdade viria à tona. E quando isso acontecesse, nada mais seria o mesmo. Boa noite, Luísa, disse Rafael parando à porta. Boa noite. Por um momento ele pareceu querer dizer algo mais. Em vez disso, apenas assentiu e se afastou pelo corredor. Sozinha, Luísa deixou as lágrimas finalmente caírem. Lágrimas pelo tempo perdido, pelo filho que nunca conheceu e pelo amor que, contra toda lógica, ainda sentia por Rafael Mendonça. O sol de domingo banhava o jardim da mansão, onde Miguel corria entre os arbustos, perseguindo bolhas de sabão que Luísa soprava. Fazia quase 2 meses que ela trabalhava ali, e a cada dia o pequeno se apegava mais a ela. Mais alto, tia Lu. Quero pegar as bolhas no ar, gritava o menino saltando com os braços estendidos. Luísa ria, soprando uma nova leva de bolhas iridescentes que dançavam no ar. Observando Miguel, era impossível não pensar na criança que ela havia dado para a adoção 8 anos atrás. Teria sido um menino ou uma menina? Estaria feliz? Amado? Parece que a diversão está garantida por aqui. Luísa virou-se ao ouvir a voz de Rafael. Ele raramente estava em casa nas suas folgas, mas hoje havia cancelado uma reunião para passar o dia com Miguel. Papai! Miguel correu para os braços do pai, que o ergueu no ar. Vem brincar com a gente, a tia Lu faz as bolhas mais legais do mundo. Rafael sorriu, trocando um olhar cúmplice com Luísa. Desde a noite da tempestade, algo havia mudado entre eles. A hostilidade inicial dera lugar a uma trégua silenciosa, um respeito mútuo que, em momentos como este, parecia quase uma amizade. Acho que posso fazer bolhas ainda maiores que a tia Lu, provocou Rafael piscando para o filho. Impossível, Miguel declarou com convicção infantil. Vamos ver então. Rafael tirou o paletó e arregaçou as mangas da camisa social. Posso? Luísa entregou o frasco de bolhas, seus dedos roçando brevemente nos dele. O simples contato ainda causava aquela familiar descarga elétrica. Para surpresa de Luísa, Rafael realmente sabia fazer bolhas impressionantes. Ele soprava lentamente, criando esferas enormes que flutuavam pelo jardim, arrancando gritos de entusiasmo de Miguel. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou Luísa, genuinamente curiosa. Acredite ou não, em uma feira de ciências quando era adolescente. Ele sorriu, soprando mais uma bolha gigante. O segredo é a paciência e o ritmo certo. Eles passaram a manhã assim, os 3, como uma família que nunca foram. Após o almoço, enquanto Miguel cochilava no sofá da varanda, Rafael sentou-se ao lado de Luísa. Obrigado, disse ele, olhando para o filho adormecido. Pelo quê? Por trazer alegria de volta para esta casa. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Depois que Fernanda morreu, foi como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre nós. Miguel mal sorria. Eu não sabia o que fazer. Luísa sentiu um nó na garganta. Ele é um menino incrível. Só precisava de tempo e atenção. E de você, acrescentou Rafael, seu olhar intenso fixo nela. Você tem um jeito especial com crianças. Já pensou em ter as suas próprias? A pergunta atingiu Luísa como um soco. Suas mãos começaram a tremer levemente. Eu já tive.
As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Rafael franziu o senho, confuso. Você tem filhos? Nunca mencionou. Não tenho. Luísa respirou fundo, decidindo contar parte da verdade. Engravidei muito jovem. Não tinha condições de criar a criança. Fiz uma adoção fechada. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, digerindo a informação. Sinto muito, Luísa. Deve ter sido muito difícil. Foi a decisão mais dolorosa da minha vida. Ela olhou para Miguel, dormindo pacificamente. Todos os dias me pergunto se fiz a escolha certa. Rafael cobriu a mão dela com a sua. Tenho certeza que fez o que achava melhor na época. Se ele soubesse que a criança era dele... Luísa afastou o pensamento. Não era o momento. Posso perguntar quando isso aconteceu? Rafael perguntou delicadamente. Há 8 anos, respondeu Luísa, evitando seu olhar. Logo depois que... Rafael parou, fazendo as contas mentalmente. Ela podia ver as engrenagens girando em sua mente. Antes que ele pudesse continuar, Miguel acordou, esfregando os olhos sonolentos. Papai, vamos nadar na piscina? Pediu, completamente alheio à atenção entre os adultos. Rafael hesitou, seu olhar ainda fixo em Luísa, cheio de perguntas não feitas. Claro, campeão, respondeu finalmente. Vai se trocar. Quando Miguel saiu correndo, Rafael virou-se para Luísa. Precisamos terminar esta conversa. Não há nada mais a dizer, respondeu ela, levantando-se. É meu dia de folga. Vou visitar minha mãe agora. Luísa, ele segurou seu braço gentilmente. Por favor. Ela soltou-se delicadamente. Aproveite o dia com seu filho, Rafael. Nos vemos amanhã. Durante todo o trajeto até o modesto apartamento no Tatuapé, Luísa sentiu o peso da verdade parcialmente revelada. Era apenas questão de tempo até Rafael unir os pontos. E então, o que aconteceria? Dona Cecília observava a filha mexer distraidamente no arroz com feijão, que mal havia tocado. O pequeno apartamento estava silencioso, exceto pelo som distante do televisor na sala. Vai me contar o que está acontecendo ou vou ter que adivinhar? Perguntou a senhora de cabelos grisalhos, colocando mais uma colherada de comida no prato da filha. Você está magra demais. Luísa suspirou. Sua mãe sempre fora perspicaz. É complicado, mãe. A vida sempre é. Dona Cecília estudou o rosto da filha. É sobre aquele seu patrão, não é? O Mendonça. Luísa olhou surpresa para a mãe. Como você sabe que é o Rafael? São Paulo é grande, mas o mundo é pequeno. A senhora deu de ombros. Vi o nome na carteira que você assinou. Mendonça Incorporações. Sabia que tinha que ser ele ou o pai. O silêncio que se seguiu era pesado de significados. Por que você mentiu para nós? Luísa finalmente perguntou. Eu escrevi cartas. Ele ligou. Você nos manteve separados. Dona Cecília não desviou o olhar. Fiz o que achei melhor para proteger você. Me proteger? Você sabe o quanto sofri? O quanto ainda sofro? A voz de Luísa tremeu. Tive que dar meu filho para adoção porque estava sozinha. E se ele tivesse ficado ao seu lado, o que teria acontecido? Rebateu a mãe, sua voz firme. Você acha que o pai dele, o grande empresário, iria aceitar que o herdeiro se casasse com a menina da periferia? Que largasse os estudos na Inglaterra para criar um bebê? Isso não era uma decisão sua para tomar. Eu estava morrendo, Luísa. Dona Cecília bateu na mesa. Os médicos me deram 6 meses de vida. Eu precisava saber que você estaria bem, que seria forte, que não dependeria de um rapaz que poderia abandoná-la a qualquer momento. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa. Ele tinha o direito de saber sobre o filho. E agora? Vai contar para ele? Depois de todos esses anos? A mãe segurou a mão da filha. Pensa bem no que isso vai causar. Luísa não respondeu. A mesma pergunta a atormentava há semanas. Eu não sei mais o que fazer, mãe. Ela enxugou as lágrimas. Miguel está tão apegado a mim e Rafael, às vezes pego ele me olhando como antigamente. Você ainda o ama? Não era uma pergunta. Nunca deixei de amar. Dona Cecília suspirou profundamente. Então, conte a verdade. Limpe essa ferida de uma vez. Mas esteja preparada para as consequências. O celular de Luísa tocou, interrompendo a conversa. Era Rafael. Com o coração acelerado, ela atendeu. Alô? Luísa, desculpe ligar no seu dia de folga. A voz de Rafael soava tensa. Miguel está com febre alta. Já dei o antitérmico, mas ele não para de perguntar por você. Estou indo, respondeu imediatamente.
Chego em 40 minutos. Ao desligar, encontrou o olhar conhecedor da mãe. Vá, aquele menino precisa de você. Dona Cecília apertou a mão da filha. E quando for a hora certa, fale a verdade. Durante todo o trajeto de volta à mansão, Luísa ensaiou mentalmente como revelaria seu segredo. Cada cenário parecia pior que o anterior. Quando chegou, encontrou Rafael no quarto de Miguel, segurando a mão do filho que dormia inquieto. O empresário poderoso parecia vulnerável, quase frágil. A febre baixou um pouco, ele informou em voz baixa, mas ele passou o tempo todo perguntando pela tia Lu. Luísa sentou-se na beira da cama, tocando a testa quente do menino. Miguel abriu os olhos, sorrindo fracamente ao vê-la. Você veio, murmurou, antes de voltar a adormecer. Sempre que precisar, respondeu Luísa, ajeitando os cobertores. Eles ficaram ali por horas, revezando-se para colocar compressas frias na testa do menino. Já passava da meia-noite quando a febre finalmente cedeu por completo. Você deve estar exausta, disse Rafael enquanto desciam para a cozinha. Quer que o motorista a leve para casa? Prefiro ficar se não se importa, caso ele acorde durante a noite. Rafael assentiu, preparando 2 xícaras de chá. Enquanto a água fervia, ele se apoiou no balcão da cozinha observando Luísa. O que você disse mais cedo sobre ter dado um filho para a adoção? Ele hesitou. Não consigo parar de pensar nisso. Luísa sentiu o coração acelerar. Rafael, por favor. Você disse que foi há 8 anos. Ele deu um passo em sua direção. Foi logo depois que parti para Londres. Não quero falar sobre isso. Era meu? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada e inevitável. Luísa fechou os olhos sem conseguir responder. Seu silêncio foi toda a confirmação que ele precisava. Meu Deus, Luísa! Rafael cambaleou ligeiramente como se tivesse levado um golpe físico. Por que você nunca me contou? Como poderia? As lágrimas que ela vinha contendo finalmente transbordaram. Você estava do outro lado do oceano. Sua mãe me disse que você tinha seguido em frente. Minha mãe interceptou as cartas. Quando descobri que estava grávida, já fazia 3 meses que você tinha partido. Rafael passou as mãos pelo rosto em choque. Eu tenho um filho em algum lugar que nem conheço? Ou uma filha, disse Luísa baixinho. Foi uma adoção fechada. Não sei nada sobre quem o adotou. O apito da chaleira quebrou o silêncio tenso, mas nenhum dos dois se moveu. Eu teria voltado, disse Rafael, sua voz embargada. Teria assumido a responsabilidade. Teria cuidado de vocês dois. Eu sei. Por isso minha mãe fez o que fez. Luísa enxugou as lágrimas. Ela achava que você largaria seus sonhos por obrigação e que acabaria me culpando por isso. Rafael se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. Não teria sido por obrigação, Luísa. Eu te amava. O uso do passado não passou despercebido. Luísa soltou suas mãos gentilmente. É tarde demais para isso agora, Rafael. O que está feito, está feito. Não. Ele balançou a cabeça determinado. Não posso simplesmente aceitar que tenho um filho em algum lugar e não fazer nada a respeito. Legalmente não há nada que possamos fazer. A adoção é irreversível. Podemos ao menos tentar descobrir se está bem, se está feliz. Os olhos de Rafael brilhavam com uma mistura de dor e esperança. Você nunca quis saber. Todos os dias da minha vida, confessou Luísa. Mas sempre achei que seria egoísmo da minha parte interferir. Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Preciso processar tudo isso. É muita coisa. Eu entendo. Luísa se dirigiu à porta. Acho melhor eu ir para casa, afinal. Não. Rafael segurou seu braço gentilmente. Por favor, fique, por Miguel. E precisamos conversar mais quando estivermos mais calmos. Luísa assentiu, exausta demais para argumentar. No quarto de hóspedes, deitada na escuridão, ela finalmente permitiu-se chorar de verdade. Pelo passado perdido, pelo filho que nunca conheceu, e por Rafael, que agora carregava o mesmo fardo que ela suportara sozinha por tantos anos. No quarto ao lado, Rafael olhava para o teto, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Em sua mente, imagens do filho que nunca conheceu se misturavam com as de Miguel. 2 filhos, 2 destinos tão diferentes. Uma família que poderia ter sido, e uma que ainda poderia ser. A verdade havia sido revelada, mas o futuro permanecia incerto como a noite que os envolvia. 2 semanas se passaram desde a noite da revelação. Na mansão dos Mendonça,
Uma nova rotina se estabelecera, cuidadosamente cordial, carregada de palavras não ditas. Luísa continuava cuidando de Miguel com o mesmo carinho, mas evitava ficar sozinha com Rafael sempre que possível. Naquela manhã de quarta-feira, Luísa ajudava Miguel com a lição de casa quando ouviu a porta da frente se abrir. Rafael não deveria estar em casa àquela hora. Papai! Miguel correu para o hall, com Luísa seguindo logo atrás. Rafael abraçou o filho, mas seus olhos buscaram os de Luísa. Havia algo diferente nele, uma intensidade, uma determinação que ela não via há anos. Miguel, pode ir brincar no jardim por uns minutos? Preciso conversar com a tia Luísa. O menino assentiu, correndo para os fundos da casa. Quando ficaram a sós, Rafael tirou um envelope da pasta que carregava. Encontrei algo, disse ele, conduzindo Luísa até a sala de estar. Ou melhor, alguém me ajudou a encontrar. Luísa sentou-se, sentindo as pernas tremerem. Do que você está falando? Rafael abriu o envelope e estendeu alguns papéis para ela. Contratei um investigador particular especializado em casos de adoção. É um dos melhores de São Paulo. Você fez o quê? Luísa pegou os papéis com mãos trêmulas. Rafael, isso é ilegal. Não é. Ele trabalha dentro da lei, com contatos nos fóruns e varas da infância. Rafael sentou-se ao lado dela. Não identificamos a criança ainda, mas ele encontrou o processo. Foi uma adoção para um casal de Campinas. Luísa percorreu os documentos com os olhos marejados, cópias parciais de registros judiciais, com muitas partes censuradas. Seu coração disparou ao ver sua assinatura no termo de renúncia de maternidade. Isso foi há tanto tempo, murmurou, tocando o papel como se pudesse conectá-la ao passado. Luísa, olhe. Rafael apontou para um trecho específico. A criança foi registrada como um menino. Um filho. Eles tinham um filho. Ele teria 8 anos agora, disse Luísa, sentindo uma dor quase física. Quase 9. Corrigiu Rafael suavemente. O aniversário dele é em agosto, certo? Luísa assentiu, surpresa que ele tivesse feito as contas. Dia 15 de agosto. Ela nunca esqueceria aquela data. Foi o dia mais difícil da minha vida. Rafael cobriu a mão dela com a sua. Sei que isso traz lembranças dolorosas, mas precisava compartilhar com você. O investigador acha que pode descobrir mais se quisermos. Para quê, Rafael? Luísa retirou sua mão gentilmente. O que pretende fazer? Aparecer na vida dele depois de 9 anos? Tirar ele de uma família que provavelmente o ama? Não é isso. Rafael passou a mão pelos cabelos frustrado. Só quero saber se ele está bem, se é feliz. Não quero interferir na vida dele, mas preciso saber. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela entrada de Miguel, que correu para mostrar uma borboleta que havia capturado em um pote de vidro. Olha, tia Lu. Ela tem asas azuis igual àquela do livro que lemos. Luísa forçou um sorriso, guardando rapidamente os documentos. É linda, Miguel. Mas lembre-se que precisamos devolvê-la ao jardim logo para que ela possa voar livre. Rafael observava a interação, uma ideia formando-se em sua mente. Miguel, que tal você e a tia Luísa passarem o fim de semana em Campinas? Poderíamos ir ao zoológico de lá. É um dos melhores do estado. Luísa lançou-lhe um olhar questionador. Mas o entusiasmo de Miguel era contagiante. Posso ver os macacos? E os leões? O menino saltava de excitação. Todos eles, prometeu Rafael, trocando um olhar significativo com Luísa. Mais tarde, quando Miguel já estava na cama, Luísa confrontou Rafael em seu escritório. Você está usando seu filho para me levar a Campinas? Para procurar nosso... Ela não conseguiu completar a frase. Não estou usando ninguém. Rafael defendeu-se. Pensei que seria bom para Miguel sair um pouco de São Paulo. E sim, enquanto estamos lá, podemos encontrar com o investigador. Ele tem mais informações. Isso é loucura, Luísa balançou a cabeça. Mesmo que encontremos nosso filho, o que vamos fazer? Observá-lo de longe como espiões? Isso é doentio, Rafael. Então, qual é sua sugestão? A frustração era evidente em sua voz. Seguir como se nada tivesse acontecido? Fingir que não temos um filho em algum lugar? Por 8 anos foi exatamente o que eu fiz. Luísa elevou a voz, para então baixá-la, lembrando-se de Miguel dormindo. E foi o mais difícil de tudo, mas é o preço que pago pela decisão que tomei. Rafael aproximou-se, segurando-a pelos ombros gentilmente. Você tomou essa decisão sozinha porque não tinha escolha.
Agora somos dois, Luísa. Não precisamos fazer isso sozinhos. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Tenho medo, Rafael. Medo do que vamos encontrar, medo de me arrepender, medo de me machucar ainda mais. Eu também tenho medo, confessou ele. Mas o medo de nunca saber é maior. Algo na vulnerabilidade dele quebrou as últimas resistências de Luísa. Tudo bem, ela concordou finalmente. Vamos a Campinas. Reistu Massins. Na sexta-feira à tarde, o motorista de Rafael conduzia a Mercedes prata pela rodovia Anhanguera, em direção a Campinas. Miguel dormia no banco traseiro, exausto após o dia na escola, enquanto Luísa olhava pela janela, observando a paisagem mudar gradualmente da metrópole para áreas mais rurais. Rafael, sentado ao seu lado, revisava alguns documentos no tablet, mas ela podia sentir sua tensão. O investigador vai nos encontrar amanhã de manhã no hotel, ele disse em voz baixa, enquanto Miguel estiver na piscina. Luísa apenas assentiu, seu estômago contraído de nervosismo. Durante toda a semana, ela havia alternado entre certeza e dúvida sobre essa viagem. Chegaram ao hotel no centro de Campinas no início da noite. Miguel, agora desperto e animado, maravilhou-se com a suíte luxuosa com vista para a cidade. "Posso dormir na cama grande, papai?" pediu, pulando no colchão macio. "Claro, campeão. Eu fico com o sofá-cama e a tia Luísa com o quarto ao lado." Rafael havia reservado uma suíte familiar com 2 quartos conectados, um arranjo que mantinha as aparências enquanto lhes dava a privacidade necessária para discutir os assuntos delicados que os aguardavam. Após o jantar no restaurante do hotel, onde Miguel devorou um prato de espaguete quase maior que ele próprio, Luísa colocou-o na cama e leu sua história favorita até que adormecesse. Quando voltou à sala da suíte, encontrou Rafael na varanda, contemplando as luzes da cidade com um copo de uísque na mão. "Ele dormiu?" perguntou, sem se virar. "Como um anjo." Luísa juntou-se a ele, mantendo uma distância segura. "Rafael, estive pensando, se encontrarmos nosso filho, o que exatamente pretende fazer?" Ele suspirou, bebendo um gole da bebida âmbar. "Honestamente? Não sei. Parte de mim quer conhecê-lo, dizer quem sou, compensar os anos perdidos. Outra parte sabe que isso seria egoísta e potencialmente devastador para ele." "Exatamente." Luísa cruzou os braços, tentando afastar o frio que não vinha apenas da noite. Uma criança de 8 anos não tem como processar algo assim. "Mas e quando ele crescer?" Rafael virou-se para ela, seus olhos brilhando sob as luzes da cidade. "E se um dia ele nos procurar e descobrir que soubemos dele e não fizemos nada?" A pergunta pairou entre eles, sem resposta. "Vamos ver o que o investigador tem primeiro", sugeriu Luísa, pragmática como sempre. "Depois decidimos." Rafael assentiu, terminando sua bebida. O silêncio que se seguiu era confortável, quase íntimo. "Sabe o que é estranho?" disse ele finalmente. "Apesar de tudo, de todo o tempo perdido, de todos os segredos e mal-entendidos, sinto como se nunca tivéssemos realmente nos afastado." Luísa sentiu o coração acelerar. "Rafael, não estou tentando complicar as coisas", ele garantiu, aproximando-se. "Só estou dizendo que, apesar de tudo, ainda sinto aquela conexão que tínhamos." "Eu também sinto", admitiu Luísa. "Mas agora tudo é diferente. Você é meu patrão. Temos responsabilidades, histórias separadas. E um filho em comum", completou Rafael. "Além do fato de que Miguel adora você." A menção do pequeno trouxe um sorriso ao rosto de Luísa. "Ele é incrível. Você fez um bom trabalho criando-o." "Fernanda fez a maior parte", disse Rafael com uma nota de tristeza. "Ela era uma ótima mãe. Sempre soube o que fazer, o que dizer." "Sinto muito por sua perda", disse Luísa sinceramente. "Miguel fala muito dela." Rafael sorriu melancolicamente. No início, ele perguntava por ela todos os dias. Agora são mais como momentos ocasionais. "Mamãe gostava deste desenho. Mamãe fazia panquecas assim." É como se ela estivesse se tornando uma memória querida, em vez de uma ausência dolorosa. "Isso é bom", disse Luísa gentilmente. "Significa que ele está seguindo em frente sem esquecê-la." Rafael olhou para ela intensamente. "Como você que seguiu em frente sem me esquecer?" Antes que Luísa pudesse responder, o celular de Rafael tocou.
Ele atendeu rapidamente, seu rosto mudando de expressão enquanto ouvia. Entendo. Sim, estaremos lá. Obrigado. Ao desligar, seu olhar encontrou o de Luísa. Era o investigador. Ele encontrou nosso filho. Tá sim de Butemacher Twasensia. A manhã de sábado amanheceu ensolarada, mas Luísa mal havia dormido. Às 9 horas, conforme combinado, Miguel estava entretido na piscina do hotel sob os cuidados atentos de Dolores, que Rafael trouxera de São Paulo especificamente para esse momento. No lobby, Luísa e Rafael aguardavam o investigador, Carlos Mendes, um homem na casa dos 50 anos com aparência discreta e profissional. Senhores, cumprimentou ele, estendendo a mão. Tenho as informações que solicitaram. Eles se dirigiram a uma sala de reuniões privativa que Rafael havia reservado. Quando a porta se fechou, Carlos abriu sua pasta. Consegui localizar o menino, disse ele direto ao ponto. Vocês têm sorte. A família adotiva continua morando em Campinas, no mesmo bairro desde a adoção. Luísa sentiu o estômago revirar. Era real. Seu filho, deles, estava a poucos quilômetros dali. O nome dele é Gabriel, continuou Carlos, deslizando uma fotografia sobre a mesa. Rafael pegou a foto com mãos trêmulas. Luísa inclinou-se para ver, seu coração quase parando. Era um menino de aproximadamente 8 anos, com o sorriso de Rafael e os olhos de Luísa. Estava vestido com um uniforme de futebol, segurando uma medalha com expressão radiante de felicidade. Ele se parece com você, sussurrou Luísa, incapaz de desviar o olhar da fotografia. Tem seus olhos, respondeu Rafael igualmente emocionado. Carlos pigarreou, trazendo-os de volta à realidade. Gabriel Almeida Costa, filho adotivo de Eduardo e Marina Costa. Eduardo é engenheiro civil, Marina é professora universitária. Tem uma filha biológica 2 anos mais velha que Gabriel, chamada Beatriz. Como ele está? Luísa quase não conseguia formular a pergunta. Pelo que pude observar e apurar, muito bem, garantiu Carlos. É um menino saudável, popular na escola. Joga no time de futebol do bairro. A família é estruturada, classe média alta, sem problemas financeiros ou legais. Rafael deixou escapar um suspiro que parecia conter tanto alívio quanto tristeza. Ele é feliz. Aparentemente sim, confirmou o investigador. Os pais adotivos são presentes, participam das atividades escolares. A irmã e ele parecem ter um bom relacionamento. Luísa sentiu lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto. Seu maior medo, que o filho tivesse sofrido, que tivesse sido infeliz, dissipava-se diante das palavras do investigador. Tem mais, disse Carlos, consultando suas anotações. Hoje à tarde, às 15 horas, haverá um jogo do campeonato infantil no Clube Regatas. Gabriel jogará como atacante do time da escola dele. Rafael e Luísa trocaram olhares. A oportunidade de ver o filho, mesmo que de longe, era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. O jogo é aberto ao público, acrescentou Carlos. Vocês poderiam assistir discretamente, sem interagir com ninguém. Acho que deveríamos ir, disse Rafael, olhando para Luísa. Só para vê-lo, de longe. Ela hesitou. E Miguel? Dolores pode levá-lo ao zoológico como combinamos, sugeriu Rafael. Voltaríamos a tempo de encontrá-los para o jantar. Após o investigador se retirar, Luísa e Rafael permaneceram na sala, a fotografia de Gabriel entre eles. Ele parece tão feliz, disse Luísa, tocando o rosto do menino na foto. Sim, concordou Rafael, sua voz embargada. Fizemos a coisa certa, Luísa. Ele tem uma boa vida. Nós? Luísa olhou para ele, surpresa pelo uso do plural. Sim, nós. Rafael cobriu a mão dela com a sua. Você tomou a decisão mais difícil sozinha, mas agora podemos enfrentar as consequências juntos. O Clube Regatas fervilhava de atividade naquela tarde ensolarada. Famílias aglomeravam-se nas arquibancadas do pequeno campo de futebol, torcendo entusiasticamente por seus pequenos atletas. Luísa e Rafael sentaram-se discretamente na última fileira, parcialmente ocultos por suas roupas simples e óculos escuros. Rafael havia insistido em se vestir de forma discreta, trocando seu habitual terno por jeans e camiseta. Aquele é o time dele, sussurrou Rafael, indicando os meninos com uniforme azul e branco que entravam em campo. Luísa prendeu a respiração quando o viu.
Gabriel corria com os companheiros, seus cabelos negros balançando ao vento, idênticos aos de Rafael quando jovem. A camisa número 10 pendia solta em seu corpo esguio. Ele joga com a camisa 10, comentou Rafael, um orgulho involuntário em sua voz. Como você, lembrou Luísa. Você sempre quis ser o Pelé quando jogávamos no campinho do bairro. Era surreal observar aquela criança, tão próxima e ao mesmo tempo tão distante. Cada movimento, cada gesto de Gabriel era estudado avidamente por seus pais biológicos. O jogo começou, e logo ficou claro que Gabriel havia herdado o talento atlético de Rafael. Movia-se com agilidade, antecipando jogadas com uma inteligência incomum para sua idade. Ele é bom, comentou Rafael, genuinamente impressionado. Muito bom, concordou Luísa, sem conseguir conter um sorriso. No intervalo do primeiro tempo, Rafael comprou águas para ambos. Quando retornou, encontrou Luísa com os olhos fixos em um casal na primeira fileira. São eles, ela disse baixinho. Os pais adotivos. Rafael observou discretamente o casal que aplaudia entusiasticamente. O homem, de aproximadamente 40 anos, filmava cada lance com uma câmera profissional. A mulher, de cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, gritava instruções encorajadoras. Ao lado deles, uma menina mais velha que Gabriel segurava uma faixa com seu nome. Eles o amam, murmurou Rafael, um nó se formando em sua garganta. Sim, concordou Luísa, lágrimas ameaçando cair. Ele tem uma família que o adora. O segundo tempo começou, e Gabriel continuou se destacando. Faltando 5 minutos para o fim do jogo, ele recebeu um passe perfeito e driblou 2 defensores com habilidade surpreendente. Vai, Gabriel! Rafael não conseguiu conter o grito de incentivo. O menino chutou, a bola descrevendo um arco perfeito no ar antes de atingir o canto superior do gol. A torcida explodiu em aplausos. Gabriel correu pelo campo, braços abertos em celebração, sendo abraçado pelos companheiros. Rafael e Luísa ficaram de pé junto com a torcida, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Pais anônimos na multidão, celebrando o filho que nunca conheceram. Quando o jogo terminou com vitória do time de Gabriel, os jogadores correram para abraçar familiares. Luísa observou com o coração apertado, enquanto Gabriel saltava nos braços do pai adotivo, que o erguia com orgulho evidente. Acho que vimos o suficiente, disse ela, puxando Rafael gentilmente. Vamos embora. Eles começaram a se afastar discretamente, descendo as escadas da arquibancada. Foi quando ocorreu o inesperado. A bola escapou das mãos de um dos jogadores, rolando diretamente para os pés de Rafael. Por reflexo, ele a deteve com habilidade e a devolveu com um chute preciso. Valeu, tio! Gritou o menino correndo de volta para o campo. Mas foi tarde demais. O breve momento havia atraído a atenção de Gabriel, que agora olhava diretamente para eles, particularmente para Rafael. Por um instante que pareceu uma eternidade, pai e filho biológicos se encararam. Algo indecifrável passou pelo olhar do menino. Não reconhecimento, certamente, mas talvez uma curiosidade, uma sensação inexplicável de familiaridade. Rafael ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar ou se mover. Foi Luísa quem o puxou firmemente. Vamos, insistiu ela, o pânico crescendo em sua voz. Eles se afastaram rapidamente, atravessando o estacionamento em direção ao carro alugado. Ele me viu, murmurou Rafael, ainda atordoado. Olhou diretamente para mim. Ele não sabe quem você é. Luísa tentou acalmá-lo, embora estivesse igualmente abalada. Para ele, você é apenas um estranho. No carro, ambos permaneceram em silêncio por longos minutos, processando a intensidade da experiência. Ele está bem, Rafael, disse Luísa finalmente. Tem uma família que o ama, amigos, talento. É um menino feliz. Rafael assentiu lentamente. Ver isso dói e conforta ao mesmo tempo. É confuso. Eu sei. Luísa tocou o braço dele gentilmente. Mas agora sabemos. Podemos seguir em frente, sabendo que fizemos a escolha certa para ele. Rafael ligou o motor, mas antes de sair virou-se para Luísa. Quando eu o vi, quando nossos olhares se cruzaram, senti algo que nunca havia sentido antes. Como se uma parte de mim, que eu nem sabia que estava faltando, de repente se completasse. Ele fez uma pausa buscando as palavras. Obrigado por me dar um filho tão incrível,
mesmo que eu nunca possa realmente conhecê-lo. As lágrimas que Luísa vinha contendo finalmente transbordaram. Rafael estendeu a mão, enxugando-as delicadamente com o polegar. E agora? Perguntou ela, quando finalmente recuperou a voz. Agora voltamos para Miguel, respondeu Rafael. Para o filho que posso amar abertamente todos os dias. Enquanto o carro deixava o estacionamento do clube, Luísa olhou uma última vez para o campo, onde Gabriel comemorava com sua família. Uma parte de seu coração sempre estaria com aquele menino, mas pela primeira vez em 9 anos, sentia que talvez pudesse encontrar paz. No caminho de volta ao hotel, nem Rafael nem Luísa notaram o homem que os observava de longe. Carlos Mendes, o investigador, falando ao telefone com expressão preocupada. Sim, Sr. Mendonça, dizia ele. Seu filho e a babá estiveram aqui, observando o menino. Exatamente como o senhor previu. Do outro lado da linha, Augusto Mendonça, pai de Rafael, sorria friamente. O patriarca da família havia descoberto tudo e agora tinha os meios para garantir que o escândalo não afetasse os negócios da família, nem a herança de seu único neto reconhecido, Miguel. A segunda-feira amanheceu cinzenta em São Paulo, como se o céu pressentisse a tempestade que estava prestes a desabar sobre a mansão dos Mendonça. Rafael, que havia passado o domingo inteiro extremamente silencioso, despediu-se de Miguel com um abraço mais longo que o habitual, antes de seguir para o escritório. Cuide bem dele, disse a Luísa, com um olhar carregado de significado que ia muito além das palavras. Desde o retorno de Campinas, algo havia mudado entre eles. A experiência compartilhada de ver Gabriel, de finalmente confrontar a realidade do filho, que nunca poderiam ter, criara um vínculo impossível de explicar para quem não vivesse a mesma situação. Enquanto ajudava Miguel com seus desenhos na sala de estar, Luísa recebeu uma mensagem de Rafael. Meu pai quer jantar conosco hoje. Disse que tem um anúncio importante. Esteja preparada. O estômago de Luísa deu um nó. Em quase 4 meses trabalhando na mansão, nunca havia encontrado Augusto Mendonça, o patriarca da família. Rafael raramente mencionava o pai, exceto para comentar sobre suas interferências nos negócios ou suas críticas à maneira como Rafael criava Miguel. Às 7 da noite, Dolores ajudava Miguel a se vestir adequadamente para o jantar com o avô, enquanto Luísa tentava decidir se deveria usar algo mais formal ou manter-se com a discrição habitual de uma funcionária. O interfone do quarto tocou. Luísa, a voz de Rafael soava tensa. Pode vir ao meu escritório, por favor? Ela o encontrou andando de um lado para o outro, o semblante carregado de preocupação. O que houve? Perguntou ela, fechando a porta suavemente. Meu pai sabe, disse Rafael sem rodeios, passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo. Sobre nós, sobre o passado, sobre Gabriel. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. Como? Ele contratou alguém para me seguir quando comecei a fazer perguntas sobre adoções em Campinas. Rafael mostrou um envelope sobre a mesa. Tenho quase certeza que Carlos, o investigador, trabalhava para ele o tempo todo. Meu Deus! Luísa deixou-se cair na cadeira mais próxima. O que ele quer? Controle. Como sempre. Rafael sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos entre as suas. Luísa, preciso que você saiba. Não importa o que aconteça esta noite. O que meu pai diga ou ameace, não vou permitir que ele nos separe novamente. A declaração, tão direta e apaixonada, fez o coração de Luísa acelerar. Rafael, sou apenas a babá do seu filho. Você nunca foi apenas nada na minha vida. Ele apertou suas mãos com mais força. Perdi você uma vez por interferência de nossas famílias. Não vou permitir que isso aconteça novamente. O som da campainha interrompeu o momento. Augusto Mendonça havia chegado. Augusto Mendonça era a imagem perfeita do empresário bem-sucedido dos anos 80 que se recusava a reconhecer que os tempos haviam mudado. Aos 68 anos, mantinha a postura ereta, os cabelos grisalhos impecavelmente penteados e o olhar calculista que fizera tantos concorrentes tremerem durante negociações. Vovô! Miguel correu para abraçar o avô, que o recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Miguel, meu herdeiro. Augusto afagou os cabelos do neto. Como você está crescido. Logo estará pronto para aprender os negócios da família. Ele tem 5 anos, pai.
comentou Rafael secamente. Tem tempo para decidir o que quer fazer da vida. Augusto ignorou o comentário, seu olhar pousando em Luísa, que permanecia discretamente no canto da sala. Então esta é a famosa babá. Seu tom era educado, mas carregado de desdém. A senhorita que conquistou o coração do meu neto. Boa noite, senhor Mendonça, cumprimentou Luísa mantendo a compostura. É um prazer conhecê-lo. Imagino que sim, respondeu ele com um sorriso frio. Rafael sempre teve um gosto peculiar para suas companhias. O jantar transcorreu em uma tensão palpável. Miguel, alheio ao clima pesado, dominava a conversa com histórias sobre escola e seus desenhos, ocasionalmente pedindo confirmação de tia Lu sobre algum detalhe. Augusto observava cada interação entre Luísa, Rafael e Miguel com olhos analíticos, como um cientista estudando um experimento particularmente interessante. Quando a sobremesa foi servida, ele finalmente falou sobre o verdadeiro motivo de sua visita. Tenho uma notícia importante para compartilhar. Augusto limpou os lábios com o guardanapo de linho. Decidi me aposentar. Rafael ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Seu pai sempre jurara que só sairia da presidência das empresas Mendonça com os pés para frente. Isso é inesperado, comentou Rafael cautelosamente. A idade chega para todos, meu filho. Augusto sorriu, um sorriso que não combinava com o brilho calculista de seus olhos. E chegou a hora de passar o bastão. A empresa será sua com uma condição. Rafael tensionou-se visivelmente. Que condição? Estabilidade familiar. Augusto olhou diretamente para Luísa. Os investidores e o conselho precisam ver um homem de família sólida no comando. Não um viúvo com um caso com a babá do filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael empalideceu, enquanto Luísa sentia o rosto queimar de humilhação. Miguel, Rafael chamou controlando a voz. Por que não vai mostrar para Dolores o novo jogo que baixamos no tablet? Quando o menino saiu, Rafael encarou o pai. Não há caso algum. E minha vida pessoal não é da conta dos investidores. Tudo que afeta a empresa é da minha conta, rebateu Augusto. E um escândalo envolvendo um filho bastardo entregue para adoção certamente afetaria. Luísa sentiu como se tivesse levado um tapa. Como ousa? Senhorita Cavalcante, interrompeu Augusto, sem alterar o tom. Não tenho nada contra a senhora pessoalmente. De fato, suas referências são excelentes e Miguel parece adorá-la. Mas entenda, há uma diferença entre ser uma boa babá e ser adequada para a família Mendonça. Chega, pai. Rafael levantou-se furioso. Você não tem o direito de falar assim com ela. Tenho todos os direitos quando se trata de proteger o legado da nossa família. Augusto manteve-se calmamente sentado. Rafael, seja razoável. Miguel é o único herdeiro legítimo dos Mendonça. Não podemos arriscar sua herança com complicações desnecessárias. Complicações? É assim que você vê meu outro filho? Uma complicação? Rafael estava lívido. Um filho que você nunca viu, que não carrega nosso nome, que legalmente pertence a outra família. Augusto deu de ombros. Sim, uma complicação. Especialmente se a imprensa descobrir. Está me ameaçando? Rafael apoiou as mãos na mesa, inclinando-se para o pai. Estou oferecendo uma solução. Augusto tirou um envelope do bolso interno do paletó. A senhorita Cavalcante receberá uma generosa indenização e excelentes referências. Em troca, assinará um acordo de confidencialidade e deixará São Paulo. Tenho contatos em Portugal que podem oferecer-lhe um excelente emprego. Luísa levantou-se, tremendo de indignação. Não estou à venda, senhor Mendonça. Todo mundo tem um preço, minha cara. Augusto abriu o envelope, revelando um cheque com um valor que fez os olhos de Luísa se arregalarem. Pense em sua mãe doente. Este valor pagaria pelo melhor tratamento no exterior. Rafael arrancou o cheque das mãos do pai e o rasgou em pedaços. Você não mudou nada em 30 anos, disse, a voz embargada de raiva. Fez a mesma coisa quando descobriu sobre Luísa no passado, não foi? Pagou alguém para interceptar nossas cartas, para nos manter separados. Augusto não negou. Fiz o que era necessário. Você tinha um futuro brilhante pela frente. Não podia jogá-lo fora por causa de um romance adolescente. Não era sua decisão para tomar. Rafael bateu na mesa, fazendo a louça tilintar. E não é sua decisão agora. Luísa fica. E se quiser passar a empresa para mim, terá que aceitar minhas condições, não o contrário.
O patriarca estudou o filho por um longo momento, então sorriu. Um sorriso que enviou calafrios pela espinha de Luísa. Você sempre foi teimoso, filho. Igualzinho à sua mãe. Augusto levantou-se calmamente. Pense na minha proposta. Tem até o final da semana. Quando a porta da frente fechou após a saída de Augusto, Rafael desabou na cadeira, exausto. Sinto muito por tudo isso, disse a Luísa, que permanecia de pé, atordoada. Ele vai voltar, não vai? Perguntou ela. Com mais ameaças, mais dinheiro? Provavelmente, admitiu Rafael. Meu pai nunca aceita um não como resposta. Luísa sentou-se ao lado dele, tomando suas mãos entre as suas. Rafael, não posso ser a causa da ruptura entre você e seu pai. Não posso arriscar o futuro de Miguel. Não é você a causa. É ele e sua necessidade doentia de controlar tudo e todos. Rafael apertou as mãos dela. Além disso, já estou cansado de viver segundo as regras dele. O que vamos fazer? Rafael olhou profundamente nos olhos dela. Primeiro preciso saber, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo o que descobrimos, você ainda tem sentimentos por mim? Luísa sentiu o coração acelerar. Rafael, isso não é... Por favor. Ele interrompeu suavemente. Apenas responda. É importante. Sim, confessou ela finalmente. Nunca deixei de amar você. Mesmo quando tentei, mesmo quando achei que te odiava por me abandonar, nunca consegui parar de amar você. Um sorriso iluminou o rosto cansado de Rafael. Então vamos lutar, juntos. Não vou permitir que meu pai nos separe novamente. Naquela noite, muito depois de Miguel ter adormecido, Rafael e Luísa permaneceram na varanda da mansão, planejando como enfrentariam a tempestade que Augusto Mendonça certamente traria. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos ambos sentiam que não estavam sozinhos nessa batalha. Na quarta-feira, Luísa encontrou um envelope debaixo da porta de seu quarto. Dentro, um cheque com valor ainda maior que o anterior e uma passagem de avião para Lisboa, com data marcada para dali a 3 dias. Não havia mensagem, apenas o logo das empresas Mendonça no topo do papel. A mensagem era clara. Augusto Mendonça não desistiria facilmente. Luísa guardou o envelope na gaveta e seguiu com sua rotina, ajudando Miguel com o dever de casa. O menino estava particularmente falante naquela manhã. Tia Lu, quando você e o papai vão se casar? A pergunta pegou Luísa completamente desprevenida. O quê? Miguel, seu pai e eu não vamos nos casar. O menino franziu o senho, confuso. Mas o vovô disse para a Dolores que você queria ser minha nova mãe e tomar o lugar da mamãe. Luísa sentiu o sangue gelar. Então era assim que Augusto pretendia jogar, virando o próprio neto contra ela. Miguel, isso não é verdade, disse ela gentilmente, abaixando-se para ficar na altura dos olhos dele. Ninguém jamais poderia substituir sua mãe. Ela será sempre sua mãe, no seu coração. Então você não quer ser minha mãe? A voz do menino estava triste. Luísa sentiu-se encurralada. O que eu quero é que você seja feliz, Miguel. E eu adoro passar tempo com você, do jeitinho que estamos agora. Miguel pareceu aceitar a explicação, mas Luísa sabia que a semente da dúvida havia sido plantada. Quando Rafael chegou do trabalho naquela noite, ela o colocou a par da situação. Ele está usando Miguel contra nós, disse Rafael furioso. Isso é baixo, mesmo para meu pai. Rafael, talvez seja melhor eu ir embora. Luísa mostrou o envelope com o cheque e a passagem. Não quero que Miguel sofra com isso. Não. Rafael segurou-a pelos ombros. É exatamente o que meu pai quer. Que você desista, que fuja. Se fizermos isso, ele vence. E nunca deixará de controlar nossas vidas. Mas, e Miguel? Ele está confuso. Acha que estou tentando substituir a mãe dele. Vou conversar com ele, garantiu Rafael. Miguel é pequeno, mas é inteligente. Ele entenderá que meu pai está manipulando a situação. Naquela mesma noite, enquanto Luísa organizava o quarto de Miguel, ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Rafael. Aproximando-se discretamente, reconheceu a voz de Augusto Mendonça. Investigação de custódia, dizia o patriarca. Qualquer juiz questionaria sua capacidade como pai ao descobrir que você está envolvido com a babá e tem um filho ilegítimo que abandonou. Eu não abandonei ninguém. A voz de Rafael estava carregada de raiva. Não sabia da existência dele. Detalhes, meu filho. A imprensa não se importa com detalhes, apenas com manchetes escandalosas. Herdeiro dos Mendonça tem filho secreto e caso com a babá. Imagine o impacto nas ações da empresa.
Não me importo com as ações. Mas deveria. É o futuro de Miguel que está em jogo, sua herança, sua segurança. Luísa afastou-se, o coração pesado. Cada ameaça de Augusto tinha Miguel como centro. O menino inocente que poderia acabar sofrendo pelos erros e decisões dos adultos ao seu redor. Voltou para seu quarto e pegou o celular, discando o número de sua mãe. Mãe, preciso de um conselho, disse assim que Dona Cecília a atendeu. Contou tudo, sobre Gabriel, sobre os sentimentos ressurgidos por Rafael, sobre as ameaças de Augusto. Sua mãe ouviu em silêncio. Filha, disse finalmente Dona Cecília, você já fugiu uma vez. Passou 8 anos se escondendo dos seus sentimentos, da verdade. E o que isso trouxe além de dor? Mas Miguel precisa de adultos fortes ao seu redor, não de gente que foge quando a situação fica difícil, interrompeu a mãe com sabedoria. Se você ama Rafael, se ama aquele menino, então lute por eles. E se esse velho manipulador quiser guerra, dê guerra a ele. As palavras da mãe deram a Luísa a coragem que precisava. Quando desligou, havia tomado sua decisão. Na manhã seguinte, Rafael estava preparando-se para sair quando Luísa bateu à porta de seu quarto. Precisamos conversar, disse ela determinada. Tenho uma ideia. 20 minutos depois, Rafael ligava para seu assistente, cancelando todos os compromissos do dia. Então chamou Dolores. Arrume uma mala para Miguel com roupas para 3 dias, instruiu. Vamos fazer uma pequena viagem. Mas, senhor, e a escola? Perguntou a governanta confusa. Ligue para a escola e diga que ele está doente. Rafael estava anormalmente animado. E não informe meu pai sobre nada disso, entendeu? Às 10 da manhã, o Mercedes de Rafael deixava São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. No banco traseiro, Miguel brincava animado com seu tablet, achando a aventura surpresa a coisa mais emocionante do mundo. Para onde estamos indo, papai? Perguntou pela 10ª vez. É uma surpresa, campeão, respondeu Rafael, trocando um olhar cúmplice com Luísa no banco do passageiro. Mas acho que você vai gostar. 3 horas depois, chegavam a uma charmosa pousada à beira-mar em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. A propriedade, cercada de vegetação exuberante da Mata Atlântica, oferecia chalés privados com vista para o mar. Enquanto Miguel corria pela praia, coletando conchas sob o olhar atento de Luísa, Rafael fazia ligações importantes em seu chalé. Quando reapareceu, parecia simultaneamente exausto e aliviado. Consegui, anunciou sentando-se ao lado de Luísa na areia. Meu advogado vai entrar com o pedido amanhã cedo. E você tem certeza disso? Perguntou Luísa, ainda hesitante. É um passo irreversível. Absoluta. Rafael sorriu observando Miguel correr das ondas. Na verdade, deveria ter feito isso há anos. O plano que Luísa havia proposto era ousado. Rafael renunciaria oficialmente à sua participação nas empresas Mendonça. Abriria mão de sua herança corporativa, mantendo apenas os bens pessoais que já estavam em seu nome, incluindo a mansão em São Paulo e algumas propriedades de investimento. Sem a empresa, meu pai perde sua principal forma de controle sobre mim, explicara Rafael. E sem mim como sucessor, ele será forçado a encontrar outra solução para o futuro das empresas Mendonça. Naquela noite, após colocarem Miguel para dormir, Rafael e Luísa sentaram-se na varanda do chalé, contemplando o mar sob o luar. Obrigado, disse ele, quebrando o silêncio confortável. Pelo quê? Por me dar a coragem para finalmente me libertar. Rafael sorriu, tomando a mão dela entre as suas. Passei a vida inteira tentando ser o filho que meu pai queria. O herdeiro perfeito. Mesmo depois que Fernanda morreu, mesmo com toda a dor, parte de mim ainda tentava agradá-lo. E agora? Agora quero ser apenas o homem que posso ser. Um bom pai para Miguel. Ele fez uma pausa, olhando intensamente para ela. E talvez, se você quiser, o homem que você merece ao seu lado. Luísa sentiu o coração acelerar. Rafael, não estou pedindo uma resposta agora. Ele apressou-se em dizer. Sei que é cedo, que temos muita história para reconstruir. Só quero que saiba que nunca deixei de amar você, Luísa. Mesmo nos anos em que achei que tinha te perdido para sempre. Ela apertou a mão dele, incapaz de conter as lágrimas. Também nunca deixei de te amar, mesmo quando doía, mesmo quando era mais fácil fingir que te odiava.
Rafael aproximou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Luísa não recuou. Quando seus lábios se encontraram, foi como se os 10 anos de separação nunca tivessem existido. Era o mesmo calor, a mesma conexão, a mesma sensação de pertencimento. Mas agora havia mais. A maturidade dos anos vividos, a sabedoria conquistada nas dores, a certeza de que o amor verdadeiro, quando tem uma segunda chance, é ainda mais forte. Quando o beijo terminou, permaneceram com as testas coladas, respirando o mesmo ar, compartilhando o mesmo espaço. "O que faremos quando voltarmos a São Paulo?" perguntou Luísa. "Seu pai não vai desistir facilmente." "Não importa o que ele faça", respondeu Rafael com convicção. "Desta vez, estamos juntos. E juntos, somos mais fortes que ele." No quarto ao lado, Miguel havia acordado e observava pela porta entreaberta, um sorriso formando-se em seus lábios. O menino não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia, com a intuição pura das crianças, que algo importante havia mudado, algo que traria felicidade de volta para sua casa. Voltando silenciosamente para sua cama, Miguel adormeceu sonhando com dias de praia, risadas e uma família que, embora diferente do que já tivera um dia, estava encontrando seu próprio caminho para a felicidade. A paz dos 3 dias em Ubatuba parecia um sonho distante, quando o Mercedes de Rafael estacionou diante da mansão no Morumbi. A expressão tensa de Dolores, que os aguardava à porta, foi o primeiro sinal de que a tempestade havia chegado. "Senhor Rafael", ela sussurrou enquanto Miguel corria para dentro para mostrar sua coleção de conchas para o cachorro da família. "Seu pai está no escritório. Chegou há 2 horas e disse que esperaria o tempo que fosse necessário." Rafael e Luísa trocaram olhares preocupados. "Leve Miguel para tomar um banho e depois dê um lanche para ele", instruiu Rafael à governanta. "Mantenha-o ocupado, por favor." Quando ficaram sozinhos no hall de entrada, Rafael segurou gentilmente o braço de Luísa. "Você não precisa participar disso. Posso enfrentá-lo sozinho." "Não", respondeu ela com firmeza. "Estamos juntos agora, lembra? De qualquer forma, tenho assuntos pendentes com seu pai." O escritório de Rafael estava mergulhado na penumbra, as cortinas pesadas filtrando a luz da tarde. Augusto Mendonça estava sentado na poltrona atrás da mesa, como se ele, e não Rafael, fosse o dono daquele espaço. "Finalmente decidiu voltar para casa", comentou o patriarca ao vê-los entrar. "Fugir com a babá e o menino não foi seu movimento mais inteligente, Rafael." "Não fugimos", respondeu Rafael, mantendo a voz calma. "Tiramos alguns dias para pensar com clareza, longe das suas manipulações." Augusto ignorou o comentário, seus olhos frios fixando-se em Luísa. "Senhorita Cavalcante, vejo que recusou minha oferta generosa." "Algumas coisas não têm preço, senhor Mendonça", respondeu ela, sustentando o olhar. Um sorriso frio cruzou o rosto do homem mais velho. "Todo mundo tem um preço. Só não ofereci o suficiente ainda." "Chega, pai." Rafael avançou, apoiando as mãos sobre a mesa. "Não viemos aqui para negociar. Vim informar que entrei com o pedido formal de renúncia às minhas ações nas empresas Mendonça." A máscara de controle de Augusto vacilou por um instante. "Você não pode fazer isso." "Já fiz", respondeu Rafael, deslizando uma pasta sobre a mesa. "Meu advogado protocolou os documentos ontem à tarde. Estou abrindo mão da minha participação na empresa, dos meus direitos como herdeiro corporativo e de qualquer posição executiva atual ou futura no conglomerado." Augusto folheou os documentos, o rosto ficando gradualmente mais vermelho à medida que confirmava a veracidade do que Rafael dizia. "Você perdeu o juízo?" trovejou finalmente, batendo o punho na mesa. "Está jogando fora o trabalho de 3 gerações, o legado da sua família." "Estou escolhendo minha própria família", corrigiu Rafael. "Miguel e Luísa. E um futuro que eu mesmo construa, não um que você imponha." "Isso é ridículo! Tudo por causa dessa mulher?" Augusto apontou para Luísa com desprezo. "A mesma que escondeu seu filho de você, que permitiu que ele fosse criado por estranhos?" "Cuidado com o que diz, pai", advertiu Rafael, a voz perigosamente baixa. "Você não tem ideia do que está falando." "Sei exatamente do que estou falando." Augusto levantou-se furioso. "Enquanto você estava na Europa, seguindo o plano que traçamos para seu futuro, ela descobriu que estava grávida. E o que fez? Escondeu a gravidez, deu a criança para adoção
E agora volta para sua vida como se nada tivesse acontecido. Luísa sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas manteve-se firme. O senhor não sabe nada sobre minhas razões, ou sobre o que passei. Sei o suficiente, rebateu Augusto. Sei que você não era boa o bastante para meu filho há 10 anos, e continua não sendo. Chega! O grito de Rafael ecoou pelo escritório. Você não tem o direito de julgá-la, pai, não depois do que fez. O que eu fiz foi proteger você e esta família, como sempre. Proteger? Rafael riu sem humor. Você interferiu nas nossas vidas, interceptou nossas cartas, mentiu para nós dois. Se não fosse por você, talvez tivéssemos encontrado uma maneira de ficar juntos, de criar nosso filho. Augusto bufou com desdém. Você era um garoto de 19 anos com um futuro brilhante pela frente. Ela era uma menina de periferia sem perspectivas. O que esperava que acontecesse? Que eu permitisse que você jogasse tudo fora por um romance adolescente? Não era sua decisão para tomar. Rafael estava tremendo de raiva. Era a minha vida, meu futuro, meu filho. Você roubou isso de mim, pai. 10 anos que nunca voltarão. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Por um momento, Luísa viu algo nos olhos de Augusto. Um lampejo de culpa, talvez. Antes que a máscara de frieza voltasse a se instalar. O que está feito, disse o patriarca finalmente. Não podemos mudar o passado, mas ainda podemos salvar o futuro da empresa, da família. Rasgue esses documentos, Rafael. Volte para seu lugar de direito no conselho. Não jogue fora seu patrimônio por orgulho. Não é orgulho, pai. Rafael parecia subitamente cansado. É liberdade. Pela primeira vez na vida, estou tomando minhas próprias decisões, sem me preocupar com sua aprovação. E o que acontece com Miguel nessa história toda? Augusto mudou de tática. Já pensou no que está tirando dele? Da herança que seria sua por direito? Miguel terá tudo o que precisa, garantiu Rafael. Tenho meus próprios investimentos, propriedades, e principalmente terá uma família que o ama pelo que ele é, não pelo que representa para o Império Mendonça. Augusto voltou-se para Luísa, seu último recurso. E você? Está disposta a ser a responsável pela ruína financeira do homem que diz amar? Pela diminuição do patrimônio do filho dele? Luísa deu um passo à frente, enfrentando o patriarca diretamente. Senhor Mendonça, durante 8 anos criei minha mãe doente sozinha, trabalhando em 3 empregos para pagar seu tratamento. Vivi em um apartamento minúsculo no Tatuapé e ainda assim fui feliz, porque tinha o essencial. Amor, dignidade, liberdade. Miguel terá tudo isso e muito mais. Quanto ao dinheiro, ela deu de ombros. Rafael é perfeitamente capaz de construir seu próprio caminho. O velho empresário estudou-a por um longo momento, reavaliando a mulher à sua frente. Quando falou novamente, sua voz tinha perdido parte da agressividade. Você não vai voltar atrás, vai? Perguntou a Rafael. Não, pai. Dessa vez não. Augusto suspirou profundamente, parecendo envelhecer 10 anos naquele instante. Então, não me deixe a escolha. Ele pegou o telefone celular. Vou ligar para meu advogado e iniciar o processo para contestar sua guarda de Miguel. Rafael empalideceu. O quê? Você ouviu. Se está disposto a abrir mão do futuro do seu filho por causa de um romance, claramente não está em condições de decidir o que é melhor para ele. O sangue de Luísa gelou nas veias. Essa era a carta final de Augusto, e a mais cruel. Você não faria isso, disse Rafael, a voz embargada. Não com seu próprio neto. Farei o que for necessário para proteger esta família e seu legado, respondeu Augusto friamente. Sempre fiz. O que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. A porta do escritório se abriu, e Miguel entrou correndo, seguido por uma Dolores aflita. Sinto muito, senhor, desculpou-se a governanta. Ele escapou enquanto eu preparava o lanche. Papai, olha o que eu fiz para o vovô. Miguel segurava um desenho colorido. 3 figuras de palito representando ele, Rafael e Augusto, todos de mãos dadas sob um sol sorridente. A presença do menino, tão alheio à tensão que pairava no ar, parecia ter congelado o tempo. Augusto olhou para o neto, para o desenho inocente, e algo em sua expressão mudou. É muito bonito, Miguel, disse ele, abaixando-se para ficar na altura do menino. Você gosta muito do seu pai, não é? Sim, respondeu Miguel entusiasticamente. Ele é o melhor pai do mundo, e a tia Lu também é a melhor.
Ela me ensinou a nadar no mar, vovô. É mesmo? Augusto lançou um olhar para Luísa, que permanecia tensa. Sim, e ela faz o melhor chocolate quente e lê histórias com vozes diferentes, e nunca fica brava quando eu erro na lição. Miguel fez uma pausa, olhando timidamente para o avô. Vovô, você está bravo com o papai e a tia Lu? Vocês estavam gritando. A pergunta inocente parecia ter atingido Augusto como um soco. Ele olhou para o neto, depois para Rafael e Luísa, e algo em sua expressão suavizou-se. Não, Miguel, respondeu finalmente. Não estou bravo, só estávamos conversando sobre coisas de adultos. Coisas chatas? Perguntou o menino fazendo uma careta. Um sorriso relutante apareceu no rosto do patriarca. Sim, muito chatas. Miguel acenou com a cabeça, satisfeito com a explicação. Posso mostrar minhas conchas para o vovô? Perguntou a Rafael. Claro, campeão, respondeu Rafael, trocando um olhar confuso com Luísa. Por que não vai buscá-las no seu quarto? Quando Miguel saiu correndo, seguido por Dolores, o silêncio voltou a reinar no escritório. Augusto levantou-se lentamente, guardando o celular no bolso. Ele se parece com você na mesma idade, comentou, surpreendendo Rafael. A mesma energia, o mesmo entusiasmo. Pai! Augusto ergueu a mão, interrompendo-o. Preciso pensar sobre tudo isso. Ele pegou a pasta com os documentos de renúncia. Vou levar isso para analisar com meus advogados. Conversaremos depois. Enquanto o patriarca se dirigia à porta, parou brevemente ao lado de Luísa. Você tem mais coragem do que imaginei, senhorita Cavalcante. Não era exatamente um elogio, mas tampouco era a hostilidade anterior. Com um breve aceno, Augusto saiu, deixando Rafael e Luísa atônitos com a súbita mudança. O que acabou de acontecer? Perguntou Luísa, ainda tentando processar. Rafael balançou a cabeça, igualmente confuso. Não sei. Em 40 anos nunca vi meu pai recuar em nada. Você acha que ele vai mesmo contestar sua guarda de Miguel? Honestamente? Não sei. Rafael passou a mão pelos cabelos. Mas algo mudou quando ele viu Miguel. Talvez ele tenha percebido que algumas batalhas não valem o preço. Naquele momento, Miguel voltou correndo, os bolsos cheios de conchas coloridas, ansioso para mostrar seus tesouros ao avô que já havia partido. Onde está o vovô? Perguntou desapontado. Rafael e Luísa trocaram olhares. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez sentiram que talvez, apenas talvez, houvesse esperança de uma resolução que não destruísse a todos. Ele teve que ir, campeão, explicou Rafael, abaixando-se para abraçar o filho. Mas tenho certeza que ele voltará para ver suas conchas outro dia. Enquanto abraçava o menino, Rafael estendeu a mão para Luísa, que a segurou firmemente. Qualquer que fosse a batalha pela frente, enfrentariam juntos. Ali 3 meses se passaram desde o confronto no escritório. A vida na mansão dos Mendonça havia encontrado um novo ritmo. Não exatamente tranquilo, mas definitivamente mais leve que antes. Naquela manhã de domingo, Luísa observava da varanda enquanto Rafael ensinava Miguel a andar de bicicleta no jardim. O menino, determinado a dominar o novo desafio, pedalava com concentração absoluta, a língua presa entre os dentes em um gesto que lembrava tanto Rafael que Luísa não pôde conter um sorriso. Sua vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. Após muito debate, Rafael e ela haviam decidido que não seria apropriado manter o relacionamento enquanto ela ainda fosse a babá de Miguel. A solução veio de uma forma inesperada. Luísa, que nunca chegara a concluir a faculdade de arquitetura, decidiu retomar os estudos. Com o apoio de Rafael, matriculou-se para o semestre que começaria em 2 semanas. Enquanto isso, atuava como consultora para um projeto de Rafael, a reforma de um orfanato na periferia de São Paulo, um trabalho que tinha especial significado para ambos. Luísa mudara-se para um apartamento próprio, não muito longe da mansão, mas mantinha contato frequente com Miguel agora como amiga da família, não como funcionária. A transição havia sido surpreendentemente suave, em grande parte graças à honestidade com que Rafael tratara o assunto com o filho. Miguel, ele explicara, a tia Luísa e eu nos conhecemos há muito tempo, antes mesmo de você nascer, e descobrimos que ainda gostamos muito um do outro, de um jeito especial. Igual você gostava da mamãe? Perguntara o menino, sempre perspicaz. De um jeito diferente, mas também muito forte.
respondera Rafael com sinceridade. E por isso ela não pode mais ser sua babá. Mas ela ainda vai estar por perto, e vocês ainda poderão passar muito tempo juntos. Só que agora ela será uma amiga especial da nossa família. Para surpresa de ambos, Miguel aceitara a explicação com naturalidade. Tudo bem, dissera simplesmente. Desde que ela ainda leia histórias para mim às vezes. O ronco de um motor potente interrompeu as recordações de Luísa. Um jaguar preto estacionou elegantemente na entrada da mansão, e dela desceu Augusto Mendonça, impecavelmente vestido como sempre. As visitas do patriarca haviam se tornado regulares nas últimas semanas, algo que ainda deixava Luísa tensa, apesar da aparente trégua. Depois do confronto no escritório, Augusto surpreendera a todos ao não contestar judicialmente a guarda de Miguel. Em vez disso, propusera um acordo. Rafael manteria suas propriedades pessoais e uma participação minoritária nas empresas Mendonça, garantindo a Miguel uma parte da herança familiar, mas sem as responsabilidades executivas que sempre pesaram sobre os ombros de Rafael. A maior surpresa, porém, fora a mudança gradual na atitude de Augusto em relação a Luísa. Nunca chegara a ser caloroso, mas o desprezo aberto dera lugar a uma espécie de respeito relutante. Senhorita Cavalcante, cumprimentou ele ao vê-la na varanda. Ou devo dizer, futura arquiteta. Bom dia, senhor Mendonça, respondeu Luísa educadamente. Rafael e Miguel estão no jardim. Na verdade, disse ele surpreendendo-a, vim falar com você primeiro. Luísa tensionou-se involuntariamente. Apesar da aparente paz dos últimos meses, ainda não conseguia confiar completamente nas intenções de Augusto. Comigo? Sim. O patriarca sentou-se em uma das cadeiras da varanda, indicando que ela fizesse o mesmo. Tenho uma proposta para você, profissional, acrescentou, notando sua expressão desconfiada. Estou ouvindo. Como deve saber, as empresas Mendonça estão expandindo sua divisão de projetos sociais. Augusto falava como se estivesse em uma reunião de negócios. Particularmente, estamos interessados em revitalizar áreas carentes na zona leste da cidade. Luísa assentiu, intrigada. A zona leste incluía o bairro onde crescera, o Tatuapé. Estamos buscando alguém que conheça bem a região e tenha sensibilidade para as necessidades da comunidade, continuou Augusto. Alguém que possa supervisionar o projeto enquanto ainda está em formação acadêmica. Um estágio remunerado, digamos assim. Luísa olhou para ele boquiaberta. O senhor está me oferecendo um emprego? Um estágio, corrigiu Augusto, com possibilidade de contratação efetiva após sua formatura. Obviamente você trabalharia com outros arquitetos formados, mas seria a ligação entre nossa empresa e a comunidade. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Porque eu? Augusto pareceu desconfortável pela primeira vez. Digamos que é uma forma de compensação por erros passados. Antes que Luísa pudesse responder, Rafael e Miguel apareceram no jardim. Ao ver o avô, Miguel largou a bicicleta e correu em sua direção. Vovô, aprendi a andar de bicicleta. Isso é excelente, Miguel, respondeu Augusto, um sorriso genuíno suavizando suas feições normalmente severas. Talvez você possa me mostrar depois. Rafael aproximou-se, observando a cena com curiosidade. Pai, não esperávamos você hoje. Vim fazer uma proposta de trabalho para a senhorita Cavalcante, explicou Augusto com naturalidade. E trazer algumas notícias. Notícias? Rafael parecia apreensivo. Sim, recebi uma ligação interessante ontem. Augusto tirou um envelope do bolso interno do paletó. De um casal de Campinas. Luísa sentiu o coração parar. Rafael imediatamente se aproximou, colocando a mão em seu ombro em apoio silencioso. Eduardo e Marina Costa, continuou Augusto, observando atentamente as reações de ambos. Os pais adotivos do menino Gabriel. Como eles... Rafael não conseguiu terminar a frase. Aparentemente, o investigador que contratei não foi tão discreto quanto deveria. Augusto parecia genuinamente arrependido. Eles descobriram sobre a visita de vocês ao jogo de futebol, fizeram algumas pesquisas... Meu Deus! Murmurou Luísa, a mão cobrindo a boca. Eles estão zangados? Vão tentar alguma coisa legal contra nós? Pelo contrário, respondeu Augusto, estendendo o envelope para ela. Eles querem conhecê-los, propriamente. Com mãos trêmulas,
Luísa abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita e uma fotografia recente de Gabriel, sorrindo ao lado de um troféu de futebol. Querida Luísa, começava a carta, embora nunca tenhamos nos conhecido, sempre fomos gratos a você pela maior dádiva de nossas vidas. Gabriel é um menino maravilhoso, cheio de vida e inteligência. Recentemente, descobrimos que você e o pai biológico dele tentaram vê-lo discretamente. Entendemos o impulso e não estamos zangados. Na verdade, sempre planejamos contar a Gabriel sobre sua adoção quando ele tivesse idade suficiente para compreender. Esse momento está chegando. Se for do interesse de vocês, gostaríamos de marcar um encontro para discutir como podemos, gradualmente e com todo o cuidado psicológico necessário, apresentá-los a ele como parte de sua história. Luísa não conseguiu continuar lendo, as lágrimas embaçando sua visão. Rafael, lendo por cima de seu ombro, tinha os olhos igualmente marejados. Eles querem que nos apresentar a ele? Perguntou Rafael, incrédulo. Eventualmente sim, confirmou Augusto. São pessoas sensatas, entendem a importância das raízes biológicas, mas também querem proteger o bem-estar emocional do menino. Por que você está fazendo isso? Perguntou Luísa, enxugando as lágrimas. Porque está nos ajudando agora, depois de tudo que fez para nos separar. Augusto olhou para Miguel, que brincava alheio à conversa dos adultos. Porque percebi, talvez tarde demais, que algumas coisas são mais importantes que o império que construí. Ele fez uma pausa, as palavras claramente difíceis para um homem habituado a nunca mostrar vulnerabilidade. Ver meu neto feliz, ver meu filho finalmente em paz consigo mesmo, talvez valha mais que todas as empresas do mundo. Rafael olhava para o pai como se o visse pela primeira vez. Pai, eu... Não precisa dizer nada, interrompeu Augusto. Ainda acho que você está sendo imprudente em abrir mão da presidência das empresas. Ainda acredito que está desperdiçando seu potencial naquela ONG que criou. Mas, ele suspirou profundamente. É sua vida, suas escolhas. E pelo menos agora, sei que não estarei perdendo meu filho e meu neto no processo. Era o mais próximo de uma bênção que Augusto jamais daria. Rafael assentiu, compreendendo o significado por trás das palavras. Quanto à senhorita Cavalcante, continuou Augusto voltando-se para Luísa, minha oferta de estágio permanece, sem condições ou manipulações desta vez. Vou pensar no assunto, respondeu Luísa, ainda processando tudo. Obrigada. Miguel, cansado de brincar sozinho, voltou correndo para junto deles. Tia Lu, vamos tomar sorvete? Papai disse que podíamos depois da bicicleta. Luísa sorriu para o menino que conquistara seu coração tão completamente quanto o pai. Claro, Miguel. Sorvete parece perfeito agora. Enquanto o menino comemorava, Rafael aproveitou para segurar a mão de Luísa, entrelaçando seus dedos nos dela. O gesto, simples e natural, não passou despercebido por Augusto, que apenas assentiu levemente. Vovô vem também? Perguntou Miguel esperançosamente. Não desta vez, campeão, respondeu Augusto, bagunçando carinhosamente os cabelos do neto. Mas prometo que no próximo domingo passamos o dia inteiro juntos. Enquanto observava Augusto partir, Luísa sentiu Rafael abraçá-la por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Melhor do que jamais imaginei que estaria, respondeu com sinceridade. É como se finalmente pudéssemos respirar, sabe? Como se tudo estivesse se encaixando. Rafael assentiu, apertando-a um pouco mais. Ainda temos um longo caminho pela frente. Conhecer Gabriel, explicar tudo a Miguel quando for a hora certa? Sim, concordou Luísa. Mas pela primeira vez não tenho medo do futuro. Nem eu, gritou Miguel abraçando as pernas de ambos, principalmente se tiver sorvete. Rindo, os três caminharam juntos para dentro da casa. Não uma família tradicional, talvez, mas uma família unida pelo que realmente importava. Amor, verdade e a coragem de recomeçar. Enquanto fechava a porta atrás de si, Luísa olhou uma última vez para o jardim ensolarado, lembrando-se do dia em que entrara naquela casa pela primeira vez, carregando o peso de segredos e arrependimentos. Agora, embora o caminho ainda tivesse desafios, ela sabia que nunca mais estaria sozinha para enfrentá-los. O contrato que aceitara por dinheiro havia se transformado em algo muito mais valioso. Uma segunda chance para amar, para curar,
e para construir a vida que sempre sonhara, mas nunca acreditara ser possível.